que mais nada, essas explicações que eu vou dar, eu vou deixar gravadas em vídeo para o próximo sábado, porque eu não sei como é que vai ficar questões de ajustes governamentais. Então, o que nos foi pedido, na verdade, o que nos foi exigido? Nada, tá? As pessoas que mandaram mensagem lá no grupo, vai estar fechado aí 3 horas. Não, não tá. Se tivesse, você não teria conseguido entrar. E o que fecha são coisas não essenciais. Nós não estamos inclusos nesse pacote, porque ensino, você ainda pode sair para estudar, você ainda pode sair para trabalhar. Se você tiver algum problema em algum momento que alguém queira limitar o seu direito de ir e vir, entregue uma declaração de ensino que você estuda naquele horário e pronto. É só pegar essa declaração aqui na secretaria, tá? Cheguem lá falando sobre isso, eu quero a declaração de ensino e pronto. Vai estar lá com ela para poder utilizar e poder entregar onde quer que... E aí, minha joia? Onde quer que você seja cobrado isso, beleza? Aí não esqueça, campo em cima, sala FTZ, embaixo seu nome. Então, eu estou dando essas explicações porque tem esse problema, esse novo, como eu posso dizer, esse novo decreto, que fala tanto isso, quanto também tem um para a Caucaia, que foi lockdown na Caucaia, né? Mas funciona do mesmo jeito. Os alunos podem continuar estudando, porque como é que funcionaria essa questão de restrições se o próprio governo está incentivando as escolas a voltarem com os alunos a estudar? Então, escolas públicas estão reabrindo as portas, tá? Eu, inclusive, estou começando a pegar as debates com uma porrada de menino. Eu sentia muita falta quando não tinha aluno. O ônibus lota mais do que o normal. Tá? E é só aquele comboio de gente com mochila imensa. Eles nem leem a porcaria do livro, mas tem os livros tudinho na bolsa. Dá vontade de pegar o livro e bater neles. Não vai fazer nada com eles. Vai pedir PDF pro professor depois. O Vinícius, pronto, mandei para a sala. Eu precisei dar esses avisos, porque algumas pessoas perguntaram. Talvez essas pessoas não estejam nem no chat agora, ou estejam de casa, tá? Então, preferi falar logo para elucidar os problemas. Então, caso precise, vá lá na secretaria e pegue sua declaração. Hoje nós vamos encerrar o assunto sobre a ABNT, tá? Em relação a novidades. Porque nós vamos falar sobre a formatação de parágrafo, que é a última. A gente já viu formatação de página, vimos formatação de caractere, que foi a aula passada, e hoje a gente encerra com parágrafo, e depois nós passamos aí para aplicações das nossas normas da ABNT em documentos padrão. A aula 9 vai ser justamente sobre isso, não sobre formatação ABNT em documentos, mas sobre documentos que podem ser cobrados no mercado de trabalho, e que é crucial que vocês saibam pelo menos para que eles servem. Não precisa decorar o modelo, mas precisa saber para que eles servem. Então vamos começar aqui com as formatações de parágrafo. Para a gente fazer aquela nossa marota formataçãozinha de parágrafo, em que ela consiste? Consiste em ajuste de início da primeira linha, espaçamento entre as linhas e também a orientação. Se você sabe o combo dos três, você está impecável em relação à formatação de parágrafo. Tem uma analogia bem legal do pessoal que é meio velho, tá? Aí se incluam quem tiver entre 18 e um pouquinho mais do que isso, que antigamente, para a gente aprender a escrever, que nem gente, nos era dado um caderno de caligrafia. Pronto, então eu sou professor saudosista, era da metodologia antiga. Então eu entregava o caderno de caligrafia para você, eu fazia uns 2 por semana, completava, e minha letra ainda é horrorosa. Eu não ganho que nem um médico, mas eu escrevo que nenhum, tá? Ou até pior. Mas o que ela pedia? Ela, meu filho, tia Lignalva, lembra o nome daquela mulher, espero que ela não esteja mais viva, porque eu odiava ela. Então, tia Lignalva pegava uma folhinha de caderno pra gente e dizia assim, meu filho, formatação de parágrafo, você começa a escrever com 2 dedos antes da linha. Toda a primeira linha de todo parágrafo. Só que essa métrica de 2 dedos é a maior mentira do mundo, porque é 1,25 centímetro. Se o teu dedo, 2 dedos, tem uns 3 centímetros quase. Se for um dedo de Shrek, maior ainda. Mas enfim. É porque eu me lembrei dos momentos de tia Lignalva me espancando, dizendo que eu não sabia escrever. Vai ser pedreiro, não sabe escrever não. Toma, tia Lignalva, toma. Pronto. Aqui eu tenho a métrica dos 2 centímetros, mas aplicando isso para os editores de texto, não são 2 centímetros, não são 2 dedos, é 1,25, tá? E esse ajuste é feito através da régua, e é só para a primeira linha. A gente já viu o que o nosso editor de texto considera como parágrafo. Tudo que você passa adiante com conteúdo com Enter, ele entende como se fosse um parágrafo. Se eu passo uma letra A, ele pensa que esse A inicia um parágrafo. Se eu passo um A, um B e um C, é como se para ele tivessem 3 parágrafos, tá? Então, se você não quer ter esse problema, não passe o conteúdo usando o Enter. Então, para a gente realizar essa formatação, eu posso ir aqui nos estilos e afins para as formatações de parágrafo. Eu prefiro usar os ícones, porque eu acho muito mais prático. E aí o nosso passo a passo é primeiramente selecionar o texto,
Depois que você seleciona, você escolhe quais são as formatações que você vai querer utilizar. Eu vou fazer através da régua no nosso Google Documentos, porque é o mais prático possível, tá? E isso aqui é uma piada. E se ninguém riu, é porque ninguém conhece a música. E eu não vou cantar. Ah, deixa quieto. Mais um. Oh, pode entrar, minha jovem. Olá. É comigo? Nem era comigo, mulherzinha. Tu fala comigo já. Meu Deus do céu, foi que eu fiz. Pode entrar. A senhora quer falar com algum aluno? Ah, tá. Não, tem problema. Vou pausar aqui a gravação um instantinho. Não vai doer na mão de ninguém. Então, continuando, depois de selecionar, você ajusta através da régua e você finaliza com o espaçamento das linhas, tá? Que é o espaço de uma linha para outra. A gente vai passar aqui o nosso padrão. Fala a piada aí, por favor. Mas a piada não tem graça, é porque não é de nada. Essa foto aqui é de um cantor. Se você não conhece cantor, você é jovem, tá? Dorival Dantas não é mais um conceito tão, como eu posso dizer, popular. Mas há muito tempo atrás é. Ele tem uma música com esse nome. Primeiro passo. Essa é a reação mesmo. Enfim, humor e piadas a gente continua para já a demonstração através do nosso editor de texto do Google. Vou abrir aqui uma janela. Nunca fica legal quando você explica a piada. É esse o sentimento, estranhozão. Deixa eu pegar aqui. Pronto, vai ser essa. Pronto. Se eu quero fazer aqui a minha formatação de parágrafo, deixa eu só limpar esse texto porque ele já está formatado. Pronto. Tem um texto e a gente vai passar, de novo, todo o passo a passo que a gente fez com toda a formatação ABNT. Primeiro eu vou me ater à formatação de parágrafo, depois eu faço a recapitulação completa. Primeiro eu seleciono o que eu quero formatar, selecionei aqui o meu texto. Depois disso, eu venho na régua para ajustar onde inicia a primeira linha, tá? Mas eu quero que vocês notem que a régua tem 2 caracteres. Eu já falei disso daqui em uma outra aula, quando eu falei de recuo. O de baixo é para o parágrafo inteiro, então se eu movimentar o caractere de baixo, ele mexe no parágrafo inteiro. Mas o correto é só a primeira linha, que é o caractere de cima, que é a barrinha, tá? Se você não tiver uma mão muito precisa, se você tiver algum problema com Parkinson, por exemplo, isso daqui é uma dor de cabeça. Mas se não, se for tranquilo, até 1,25. Só na primeira linha. De novo, levo o meu cursor até lá em cima, venho aqui na régua e faço o meu ajuste. Pronto, tranquilinho. Tem o Denis, só um minuto, vou só colocar o Denis em sala, tá? Pausazinha aqui na gravação. Repeteco de 10 segundos atrás, nada aconteceu, voltei. Pois é, eu voltei a gravar agora. Obrigado por me lembrar, tá? Eu não tava não. Valeu! Que bom que eu perdi só uns 3 minutos de aula. Mas eu vou recuperar isso no checklist completo que a gente vai fazer com aquele texto ali, com aquele arquivo, tá? O nosso tipo da fonte, que é sempre Arial Times, quer escrever muito, usa Times porque ela é menor. Tamanho é sempre 12, o espaçamento entre as linhas, que foi o que a gente viu agora, para os nossos recursos de parágrafo, que é 1,15, 1,5, 1,15 é ótimo. O alinhamento do texto, que é sempre justificado, a não ser em tabelas, tá? Até seu título você vai justificar. O recuo da primeira linha, do seu parágrafo, que é 1,25, foi o que a gente viu hoje, e o tamanho da fonte para textos especiais, que aí é só para citação direta de 3 linhas ou mais, também para rodapés e cabeçalhos, além de nota de rodapé, que é tamanho 10. Ponto. Lembrando desse bloquinho aqui, você já está impecável para as coisas que você precisar fazer. Para aquele arquivo que já estava aberto, eu vou passar todas essas formatações nele. Eu já fiz a de parágrafo, vai faltar qual? Vai faltar a de caractere, porque aqui está tamanho 12. Já está Arial, beleza, vou usar só a Times para dar uma diversificada. O que ainda falta aqui? A cor já está preta, não preciso mexer. A nossa orientação. E está lá o texto. Sem quase dificuldade nenhuma. Tudo que a gente estudou em três sábados, pelo menos, que foram dedicados às formatações ABNT, estão resumidos aqui. Bem praticamente, o texto ficaria assim. Se eu não me engano, pela distância que eu estou percebendo aqui, já está com o formato da página. Mas só para a gente relembrar, clica lá em arquivo, vai em configurações da página, e aí está o nosso padrão com 3 centímetros para a esquerda, 3 para cima, 2 para a esquerda, aliás, 2 para a direita e 2 para baixo. Com o nosso retrato aqui já marcado e afins.
Pronto, isso tudo foi para chegar nesse ponto. Isso aqui é a formatação ABNT para o corpo de texto, tá? Tem a formatação também para nossa capa, para folha de rosto, para cada coisinha dentro do nosso texto, a ABNT dispõe alguma coisa, mas depende se você vai usar de fato aquele campo ou não. Acho que vocês não vão lembrar, mas foi na segunda aula que eu falei sobre formato formato de capa e contracapa. Pode ir lá, meu jovem. Formato de capa, por exemplo, se eu vier aqui, acho que na própria proposta do exercício tem um exemplo de texto. Vou pegar esse texto aqui e eu vou simular uma capa com vocês, tá? Eu vou mandar esse conteúdo para a página de baixo. Na página daqui, eu vou colocar o que eu preciso, tá? E como seria uma capa usando essas informações? Eu não mexeria no tamanho, tá sempre 12. O máximo que eu faria é colocar isso em negrito, tá? E dar um espaçamento de 3 linhas para cada campo. E aqui, o nosso local e data ficam no final da página. Pronto. Tá assim. Eu quero muito uma tranca para essa porta. Que hoje pela manhã, do nada, pararam minha aula umas 3 vezes. Ei, aqui é que tá tendo um curso dos pais. Minha senhora, 8 horas da manhã, minha senhora. Só tem adolescente aqui, minha senhora. De onde foi que a senhora tirou que ia ter? Enfim. Aqui na continuação da capa, ô Denis, quem apareceu? Apareceu agora, o Jacó e a Evelyn. Pronto. Tá vendo como precisa de tranca? Aqui, ó. 90% das vezes sua capa vai ter mais informação do que isso. Vai ter o local, além do nome da instituição, vai ter mais ou menos, pelo menos um timbrado, que é alguma imagem que você vai colocar, como se fosse referência. Se aqui no CEDASP, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou pegar um logo do CEDASP para colocar na capa. Vai lá, minha joia. Vou pegar esse daqui. Vai servir, tá bem bonitinho. Peguei esse logo, vou colocar nesse canto. Não posso esquecer de fazer os ajustes da imagem, tá? Para deixar ela mais solta, para poder movimentar ela tranquilo. Ela vai ficar no começo do meu texto. O restante vai ficar um pouco para baixo. Vou só tirar as bordas dela, porque ela está atrapalhando demais o texto. E colocar ela com outra orientação, para poder movimentar ela mais para cima. Pronto. Tivesse mais alguma informação para colocar. Ela tá torta, né? Pronto. Tivesse mais alguma informação para colocar aqui sobre o CEDASP. Unidade Fortaleza. Módulo de Office 1. Como é o módulo, isso aqui seria o nome da disciplina. Então, eu posso colocar ele mais centralizado. Depois, fecho com o meu nome completo. E eu poderia aqui colocar também a temática desse trabalho. Cadê a... Pronto. Tá? Ele criou uma página extra aqui do nada. Pronto, modelozinho de capa. Nossa, Maria, isso tá muito feio, essa capa. Cara, se você acha que isso aqui tá feio, dê uma olhada no que a nossa bendita UFC pede de capa, tá? Não muda basicamente nada. É um brasão com informações. Brasão e informações. E só. Aquelas capas de trabalho estilizadas com o nome Trabalho de Geografia, escrito à mão, em folhas, e naquelas letrinhas de forma, com formato assim vermelho e tal, ou então dançando com a capinha desenhada. Então, isso não existe. Tá? E fica estranho pra caramba, na verdade. Pronto, isso aqui é um modelo de capa. E o legal é que isso aqui é 2020 mesmo. Acho que eu enviei no ano errado. E isso aqui é um exemplo de modelo de capa nosso. Tá? Deixa eu ver aqui como eu chamaria esse trabalho. Pronto. Tá aqui um modelinho só para simular, porque daqui a pouco a gente vai fazer algo bem parecido, tá? Volta lá para a nossa apresentação. Ao final dessa apresentação,
só tenho algumas explicações sobre o menu arquivo, aqui para o nosso documento do Google, tá? Deixa eu só falar de mais algumas opções que são importantes, e aí a gente já passa para a primeira atividade do dia, certo? Então, vamos lá. É porque formatação de parágrafo são só 2 ícones mesmo. E é exatamente o que eu já passei. Então, para o menu arquivo, é importante falar de mais algumas coisas, porque a gente já viu formatar, número de página, cabeçalho, rodapé, tudo isso aqui a gente já viu, formatar em colunas e afins. A gente já viu 80% da guia do inserir, a gente só não utilizou muito alguns deles, tá? Ou as opções de ver, são só ícones que você pode optar por tirar ou colocar para sua visualização, então não tem nada demais. As ferramentas a gente viu algumas de correção ortográfica, de também número de letras, de contagem de palavras e afins. A opção do editar é só para você elencar os atalhos que esse editor funciona, tá? Então, aquele de colar sem formatação, do Ctrl+Shift+V, quando vocês copiavam um texto da internet para passar sem formatação. Não lembro qual é o atalho, é só clicar aqui no editar. Mas o menu arquivo foi o que a gente não viu tanto e tem muitas opções legais. Para criar um novo documento, você pode, através do seu Google Documentos, abrir um outro tipo de programa, abrir o seu planilhas, abrir sua apresentação ou formulário, tá? Abrir um arquivo que já esteja na sua conta Google ou fazer uma cópia. Que caso, por exemplo, eu mande um arquivo para vocês e não tenha tanta necessidade de vocês editarem, mas sim de vocês pegarem o conteúdo para colocarem em outro arquivo de vocês, você clica em fazer uma cópia e você vai gerar uma cópia desse arquivo para si, tá? Para enviar esse seu arquivo por e-mail para alguém, isso tem uma utilidade também, porque nem sempre a pessoa quer receber o arquivo compartilhado. Ela não quer editar, ela só quer uma cópia para avaliar você. Então, ela não precisa que você compartilhe isso com ela. Basta enviar ela por e-mail. Fazer download para você utilizar esse arquivo no seu computador, sem necessariamente ser no documentos do Google. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na pessoa, que é o carinha para o Denis. Pronto. Aqui eu tenho tornar esse arquivo offline. Sabem como é que isso aqui funciona? O nosso documento do Google, ele é online e offline. A parte offline dele é no aplicativo. A parte online dele é também no aplicativo, mas conectado à internet e também na parte web dele, utilizando por navegador. Você pode ter arquivos, por exemplo, que só estão offline, porque você salvou todos eles no seu celular e você pode ter acesso a eles através do seu dispositivo, olhando seu armazenamento interno, tá? Então, se eu quiser tornar essa minha cópia offline, meu celular vai salvar ela assim que ele tiver com internet e ele vai ficar com esse arquivo offline todas as vezes que eu precisar dele. O histórico de versão, para quem criou o arquivo, tá? Se foi eu que criei, eu posso sempre retomar uma versão antiga dele. Se eu compartilhei com alguém, essa pessoa trabalhou errado, fez alguma coisa assim, então acabou com o meu serviço, eu posso recuperar a versão antes dessa pessoa entrar no arquivo e poder utilizar ela, tá? Meio que eu ignoro tudo que a pessoa fez e tenho essa oportunidade. Calma aí, colocar mais 2 pessoas na aula do Denis. E vamos seguir para as últimas opções aqui. Renomear, é só basicamente clicar aqui e trocar de nome, tá? Essa é a opção de renomear. Mover também, se eu clicar nesse ícone dá no mesmo, que é para eu colocar esse arquivo em outra parte do meu Google Drive. Ainda tenho aqui, adicionar um atalho do Google Drive. Então, por exemplo, se eu fizesse isso, quando eu viesse aqui do meu Google Drive, ele seria um dos primeiros a aparecer. Tá? Eles ficariam nessa listagem inicial, porque o Drive tem as próprias formas de colocar as coisas em ordem, então é melhor, caso você esteja utilizando muito aquele arquivo, fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Ainda tenho mover para lixeira, é uma lixeira idealizada, então tipo, durante 30 dias ela fica disponível, depois ela sai excluindo tudo. Publicar na web, então eu vou criar um link para esse meu arquivo ficar disponibilizado e deixar com que as pessoas tenham acesso a ele para conseguir só visualizar, não tem como copiar e nem editar. Eu ainda tenho a opção de idioma e as configurações da página que a gente já viu. O último passo aqui é o imprimir, tá? Eu acho que eu não preciso explicar para vocês como é que funciona. Se você tiver uma impressora habilitada, é só clicar nela, fazer a configuração do que você quer, se você quer todas as páginas, ou se você quiser só um intervalo, tipo, quero a primeira, mas não quero a última, quero a terceira, mas não quero a quarta, tá? E aí as opções de coloração, se a sua impressora de fato for colorida, se você for burguês, se você não for, é no preto e branco mesmo. Padrão, a qualidade, e aí é só tacar em imprimir. E aí você teria seu trabalho impresso, tá? Pronto. Deixa eu fechar aqui essa guia. E é isso que nós temos através desse último menu que faltava citar para vocês. Agora vamos para a nossa querida atividade. Eu não sei... Oi. Vem para esse, Nilo. Pronto. A nossa atividade vai ser um trabalho, tá? Vocês vão pesquisar
E eu não quero que você me entregue esse trabalho da forma como uma batata entrega uma pesquisa comum. Que aí vai ser cheio de link, que aí vai ser um texto todo mal formatado. Vocês estão no módulo de Office, estão no módulo para aprender a editar um texto, então eu quero um trabalho de vergonha, tá bom? Vocês vão fazer uma capa de começo, tá? Uma capa próxima daquela que eu expliquei, pode colocar uma imagenzinha mais centralizada nela, para dar um ajuste legal. Aqui são as informações que eu vou querer nessa capa. Você pode colocar um espaçamento aí de mais de 3 linhas, tá? Para que ela não fique tão estranha. Coloca aqui um espaçamento do CDAS Professional School para o módulo de Office 1, umas 4 ou 5 linhas. Mas eu quero que preencha a página inteira. A pesquisa de vocês vai ser sobre o autor Erik Erikson, tá? Eu quero especificamente sobre isso. Se eu estou pedindo uma pesquisa sobre um assunto, você não vai me pesquisar qualquer coisa e me entregar qualquer coisa, tá? Lembre do que eu estou pedindo. E aí você vai redigir um texto sobre esse assunto. O texto tem 2 páginas, tá? Oi? Tá aqui, homem. Ó, a pesquisa é sobre o autor Erik Erikson, especificamente sobre essa obra dele, As 8 Idades do Homem. E aí vocês podem jogar isso no Google porque tem muito assunto. Depois que vocês encontram... Oi? Um tema livre? Porque eu já fiz isso nos outros dias. Aí ia ter gente pesquisando sobre Dragon Ball de novo, ia ter treta com anime de novo, aí eu tô evitando essas coisas, tá? Então, o trabalho tem 2 páginas de conteúdo e uma página para capa. E além disso, eu quero que vocês façam formatação de página, formatação de parágrafo, formatação de caractere, tá? Eu quero que ele fique bem bonitinho para a gente conseguir, né, exercitar tudo que a gente aprendeu em relação às formatações. Aqui vai ficar o modelo da capa. Isso aqui não é exatamente o modelo, mas é o conteúdo que eu espero que vocês coloquem na capa de vocês e podem começar. Quiser fazer no Word, pode fazer no Word. O pessoal de casa, eu acho que vocês vão ter dificuldade com formatação de página e com formatação de parágrafo. A guiazinha para aumentar o espaçamento. Mas passa essa parte e dá para fazer. Coloca a tela aí do que você está pedindo, por favor. Não está aparecendo para mim. Mas é isso aqui, minha joia. Não está aparecendo para outra pessoa? Aqui, ó. É isso. Não está aparecendo para mais alguém, além da Leiliane? Aparece na minha tela. Pronto, mas já está aparecendo, minha jovem. Eu vou cancelar o share e dar o share de novo, tá? Tá aí. É o que está nessa tela agora. Apareceu? Pronto. Vou parar aqui a gravação. A aula 9, a gente começa a falar sobre documentos padrão, que são os documentos voltados para o mercado de trabalho. São as coisas que vocês são exigidos de saber para poder utilizar, para poder saber criar, para poder saber para que serve. Se você vai tentar trabalhar na parte administrativa de qualquer empresa, sem saber pelo menos desses 4 aqui, você vai completamente nu, tá? Literalmente. Então, vamos lá primeiro para a declaração. A gente vai falar de declaração, memorando, ofício e comunicado. Vou falar um pouco sobre o que é um timbrado. E aí a gente encerra com um exercício em cima do ofício, tá? O que é uma declaração? Quem aqui nunca pegou uma declaração na vida? Pessoal do fundão? Nilo? Ô, Nilo. Eu tinha perguntado já uma coisa. Eu perguntei uma coisa para vocês. Eu perguntei quem nunca pegou uma declaração na vida aqui. Todo mundo? Alguém não? Nunca pegou uma declaração na vida? No colégio, em qualquer canto. Ah, tá. Não, eu não tenho nem idade para isso. Sim, declarações, gente, são documentos que são geridos, criados pela instituição e ela declara alguma coisa para você. Se você está matriculado, se você trabalha naquela instituição, se você faz parte dela, tá? Esse é o intuito. E aí, modelos de declaração tem vários, mas os que vocês têm que se ater melhor são os textos mais básicos, com campos para preenchimento, que são mais práticos para o dia a dia. Uma declaração em si não tem muito segredo. O texto não precisa ser formatado como parágrafo, tá? Já que são só 3 linhas, mas ele preferencialmente está com o espaçamento de 3 linhas. O espaçamento de 3 linhas é ótimo. O espaçamento aí de 1,5 linha e essa distância entre o texto em si e o local, com a data e o campo para as pessoas assinarem afim, são só 2 entres de um para o outro. Isso aqui é um modelo, a gente tem um outro aqui. Nem vi o bairro dessa pessoa. Vila Velha? Ixi. Bicho,
E aqui eu já tenho um outro modelo de declaração, com mais informações do que o anterior. Declaração, geralmente, tem só os dados principais, que são mais interessantes para aquele texto em si. É alguém batendo um negócio aí? Estou batendo um tambor. Geralmente é só os textos a parte mais básica de explicação. O que é isso? É lá em cima? Não, vou começar a falar de novo, vou começar a bater o tambor de novo. Só faltava isso, 4 horas da tarde no sábado. Não? Legal. Enfim, o modelo diz respeito ao que você precisa. Se for uma declaração de trabalho, a pessoa vai te dar os dados principais voltados para isso. Aí vai precisar do teu CPF ou qualquer coisa do gênero. Se for uma declaração de estudo, você vai precisar do número. Provavelmente vai ser assim, aquilo que coloca na carteirinha, tá? Se isso for necessário, vai ter nesse teu modelo. O modelo que eu trago para vocês, se é só o número, tu sabe o que é uma CIA. Tu usa carteirinha, pelo amor de Deus. O modelo que eu trago para vocês é bem prático, ó. A parte de cima, todo o texto que tem algum destaque, que tem alguma necessidade, eu coloco em negrito. As informações que passam de uma linha, eu vou ser obrigado a colocar pelo menos com 0,5 de distância de linha, tá? De passamento. Aqui tem 2 enter para passar para o próximo ponto, que eu tenho o local e a data, com os campos descritos com uma linha, porque isso daqui você vai preencher depois, tá? Vai preencher a caneta, por isso que não tem sentido, por exemplo, eu colocar uma data digitada aqui. A maioria das vezes você vai ver um campo para preenchimento, já que nós estamos falando de um modelo. E essa linha, caso você não saiba como cria, é só com Shift Underline. Depois disso, um campo para a pessoa poder assinar, porque alguém tem que assinar uma declaração sem assinatura não é nada, tá? E de tão pequeno que é a informação, eu posso até colocar 2 por página. Porque quando você trabalha com a parte administrativa, é você que cria. Se você não sabe criar, geralmente as empresas já têm um modelo já funcional, mas se você não sabe nem lidar com um, aí é complicado. Pronto, vamos para o próximo. Além da nossa declaração, o que nós temos aqui? Temos o memorando, que é uma informação de setor para setor em uma empresa. Se eu preciso fazer algum comunicado específico, e se a empresa principalmente tem essa cultura, eu destino uma documentação de um setor para setor, informando o que eu preciso. No caso, alguns memorandos exigem timbrado, no outro exemplo aqui que eu trago, não precisa, tá? A data em si, que é o nosso local e data que precisa, isso aqui realmente precisa, pode estar orientado à direita, como pode não estar. Ao departamento que você vai encaminhar, por exemplo, se fosse aqui no SEDASP, se você quisesse encaminhar uma declaração para administrativo, ao setor administrativo do SEDASP, quem está encaminhando seria o setor de ensino, que é o setor que eu participo. E aí eu coloco um breve resumo no assunto, dizendo, solicitação de material, solicitação de mais tempo de sala de aula, solicitação de cadeiras. Eu não sei porque essa sala hoje está com 40 cadeiras no final ali. Agora é que eu me toquei. Enfim, esse assunto é só um breve resumo. Você faz uma saudação e aí coloca todo o seu texto para explicar aquele seu motivo de comunicação através do memorando, tá? No outro exemplo é bem próximo a isso. Eu tenho ao departamento que eu estou me encaminhando, tenho o assunto e aí eu tenho um texto para explicar isso, tá? Aí tem uma saudação final com campo para assinatura, nome e cargo. Nome, cargo e assinatura vão aparecer em todos os documentos que eu estiver fazendo hoje, porque todo documento padrão precisa de uma assinatura de alguém para deixar ele, como eu posso dizer, credível, tá? Sem assinatura, isso é só uma folha com um texto digitado que qualquer pessoa pode fazer. Nos modelos que eu tenho, eis aqui o memorando, tá? Nenhum deles tem fonte maior do que 12, nenhum deles tem essa necessidade, tá? Se não tiver emprego. Como assim, meu bom? Aqui eu tenho a data na lateral. Maurício, mas você falou que teria que colocar um campo para escrever. O memorando é como se fosse uma carta, tá, gente? É encaminhado só uma vez. Você não precisa de um modelo para isso. Você tem uma demanda específica que justifica a necessidade de um memorando. E aí o cargo vai ser desempregado. Ah, tá. Mas aí não é você que você vai estar criando isso, né, meu bom? Uma coisa é você saber criar esse documento e outra coisa é ser você que vai assinar ele, tá? A maioria das vezes não seriam vocês. Então, aqui tem um exemplo que seria do setor acadêmico para o setor administrativo, tá? E aqui seria contratação de instrutores. Nesse caso, para esse texto, o corpo dele eu fiz com a formatação padrão para a BNT, tá? Eu coloquei lá na formatação de parágrafo completa para o texto, que seria o corpo do texto em si, e no restante eu não precisei, porque seriam só tópicos ou indicativos
de parte do meu documento. Aqui é a saudação final e um campo específico para eu fazer a minha assinatura. Ou, qual é o problema do cara Emanuele? Que você tem, rapaz, que história é essa aí? Que história é essa daí? Você tem algum problema com algum Emanuele na sua vida, meu bom? É gatilho? É gatilho que se for gatilho foi mal. Então, aqui não tem muitos campos para eu precisar colocar em negrito, eu só coloquei o título do documento em si, mas diferente da declaração, que eu destaquei o meu nome, o RG e CPF, aqui eu não tenho nenhum documento, nenhum número de documento para destacar. Então, não tem a menor necessidade, tá? Vamos seguir para o restante dos documentos padrão que nós veremos hoje. Depois do memorando tem um ofício. Ofício é o que a gente vai fazer como atividade. Eu quero que vocês guardem bem, porque além de um documento padrão, ele é um documento que vocês, como cidadãos comuns, vocês podem precisar enviar para alguém algum dia com alguma demanda específica, tá? Se algum, por exemplo, a rua de vocês tem algum problema crônico, um buraco, um lixeiro, um lixão ou alguma coisa assim, o que é que vocês precisam fazer? A maioria das pessoas não faria nada, na verdade, deixaria o buraco lá, fazer 28 anos, o pessoal bateria palma com bolo e afins, chamaria até barra pesada para fazer o aniversário do buraco de 28 anos. Ou então, você poderia até contribuir jogando mais entulho lá. É a vida, tá? Então, o pessoal aqui não assiste barra pesada. Foi a minha infância assistindo barra pesada na hora do almoço. Na época, na época que não era censurado. Do nada, tava só um cadáver do cara estatelado assim, com os buracos de bala. Eu ficava assim, mãe, eu tô almoçando, enfim. Friendly Family não permite mais que essas coisas aconteçam, mas né, era zoado. Então, se eu quiser, se eu tenho algum problema na minha rua, eu posso fazer um ofício e encaminhar para a secretaria que seja responsável por isso para reivindicar um ajuste, tá? O ofício tem esse poder. Então, o que que faz ele diferente das outras documentações? O próprio texto dele, tá? Se você está criando um ofício, você tem que encaminhar para alguém. Você intitula o motivo do ofício, se é de solicitação, se é de reclamação. Você coloca o número do ofício, você está mandando o primeiro ofício para algum local, coloca um e em seguida o ano. Seria 01 de 2021, seria 015 se eu já tivesse mandado 15 ofícios para algum local. Aqui, para onde eu estou encaminhando para a Secretaria de Saneamento, isso aqui é só um exemplo, tá? Local e a UF, caso você não saiba o que é a UF, é o estado em si. E aí, toda a sua documentação, todas as suas informações para credibilizar o ofício. Você começa com o seu nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, até o endereço, tudo isso de dados seus, para depois começar a digitar o motivo do ofício. Gostaria de solicitar o conserto de um buraco na avenida que está limitando o tráfego de carros, motos, vacas e tudo na minha rua. E depois você ainda vai ter que colocar exatamente o local onde isso precisa ser feito. Coordenado eu acho meio zoado, mas pelo menos o quadrante, o quarteirão e a proximidade até com pontos de referência. Porque quando vai um fiscal da prefeitura lá, se você erra uma vírgula, se você coloca ele para não, é no final da rua. O cara não vai até o final da rua, ele vai no começo, não vê e pronto. Aí ele marca lá, visita foi efetuada, nada encontrado. Aí é mais um ofício para você encaminhar até a pessoa chegar lá de novo. Melhor colocar logo um indicador no Google Maps, tá? Com fome, ó. Somos dois. Então, depois disso, depois de você elucidar para que você está fazendo esse ofício, você salda a pessoa, salda quem está recebendo, coloca o local, data, o mês e ano e aí a assinatura com o seu nome, tá? Resumindo, é isso aqui que faz pelo menos você poder fazer alguma coisa. Se não, você encaminhar isso para quem? E outra, ofício você pode encaminhar à prefeitura, mas é mais prático você encaminhar regional, tá? Porque é regional que resolve esses problemas mais locais, mais de bairro mesmo. Vamos para a demonstração do nosso ofício, aqui no documento que já tem criado. No caso do ofício, esse aqui é um de solicitação. Eu tenho o ofício, que seria o número e também o ano, para onde eu estou encaminhando, tá? O texto, que é completo com informações, não informações verídicas minhas, boa parte delas não, a outra sim. Até aqui são 3 linhas só de informações minhas, 3 não, bem mais. 4 linhas de informação e depois o motivo do ofício. E aí eu justifico corretamente, tá, o que eu quero. Você não precisa escrever que nem, sei lá, um rei do português, mas, por favor, tem modelo de advertência também. Advertência depende. Se for advertência interna, a própria empresa tem. Se não, se for advertência
Diferente, tem muitas possibilidades dentro disso. E demissão, aviso de demissão. Você quer um exemplo de como é que funciona o aviso de demissão aqui no Sedasp? Você chega para trabalhar no dia e a pessoa diz, não, hoje você não vai trabalhar, você está demitido. Esse é o aviso de demissão. Né? Pior. É desse jeito, tá? Sério, é desse jeito. Mas aviso de demissão também pode ser um documento, depende da cultura da empresa. Só não acho que todas optem por isso, porque aí sim parece burocrático, tá? Então, pode chegar, por exemplo, lá com a solicitação, aviso de demissão, o motivo do desligamento, local e data, que é assim, aviso de demissão para fulano de tal, cargo tal, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Coloca lá o local, data e o campo para a pessoa assinar, a pessoa que é responsável por coordenar aquele setor, certo? Continuando aqui o nosso querido ofício, quando a gente encerra o motivo, a gente coloca a saudação final também, todos eles têm essa saudação final, com local, data e o campo para assinatura e o que você faz da vida, tá? Se é um ofício criado por você. Agora, se é por outro setor, se, por exemplo, você está só criando o arquivo para outra pessoa assinar, aqui é o campo para a pessoa que vai assinar e com o cargo dela, gestora de alguma coisa, coordenadora de alguma coisa, certo? Já essa caiu, vou mandar ela de novo para o do Dentes. Para o último campo, que aqui é o comunicado, tá? Se eu não me engano, pessoal, nem na apostila fala do aviso de demissão, porque de fato, para mim, não tem tanto propósito. Geralmente é algo feito com práticas internas, não precisa dos outros setores saberem. Depende porque tem demissão comum e demissão por término de contrato. Demissão por término de contrato geralmente é bem anunciada já. Mas como eu falei, se o aviso é para a própria pessoa, por cultura empresarial, eu acho que ninguém mais está fazendo isso, do aviso por demissão. Minha irmã, ela trabalha na mesma empresa tem 8 anos. Ela não teve o aviso prévio, tá? Talvez você esteja confundindo com aviso prévio, essa questão de aviso de demissão. Que aí já é uma questão mais contratual, de avisar para a pessoa que ela vai passar durante um mês ou mês final lá, realizando as atividades depois de ser desligada. Mas esse tipo de aviso aí é verbal também, certo? Então, o comunicado, que são exemplos de formas de comunicar alguma coisa padrão para um setor inteiro ou para uma empresa inteira. Então, esse daqui também é bem, como eu posso dizer, maleável. Depende da própria cultura da empresa. Eu posso colocar uma folha aqui pregada com algum comunicado, falando, pode ser até falando sobre alguém que vai ser demitido e tal, sobre um setor que vai fechar. Eu coloco algo bem padronizado. Aviso aos membros do setor de alguma coisa. Um texto explicando o que vai acontecer, local e data para finalizar. Ou eu posso não ter tantos problemas com essa parte mais burocrática e fazer um aviso bem mais prático, colocar nos stories do meu Instagram sobre alguma coisa e pronto, tá? Por exemplo, se eu tenho um aviso para um feriado aqui no Sedasp, feriado de última hora, vocês acham que a gente colocaria isso numa folha na parede ou a gente faria uma postagem? A gente faria uma postagem, 100% mais tranquilo para a gente, tá? Para esse tipo de documentação, isso diz respeito muito mais à cultura da empresa. E creio eu que o aviso de demissão também, tá? Porque se for uma empresa que está mais focada para essa parte mais burocrática, de fato eles vão criar um documento para isso, mas esse documento vai ser só enviado para aquela pessoa, não para um setor, não é algo para ser divulgado, certo? Ou pode simplesmente não ter necessidade de criar esse documento nem para a pessoa e nem para o setor e pronto. Só falar verbalmente mesmo com aquele indivíduo que vai ser desligado. Pronto. A gente ainda tem um timbrado, e esse timbrado, ele é só um exemplo, tá, de como é que funciona, porque a gente tem alguns papéis que, por padrão, lá tem tanto um símbolo quanto uma localidade, um contato e afins. Isso é um timbrado. Você pode finalizar uma folha com o timbrado de uma empresa, tá? Colocando isso no rodapé, ou pode colocar isso no cabeçalho. A maioria das declarações tem o timbrado da empresa. A maioria dos documentos que são gerados pela empresa tem esse timbrado. E aí pode ser os contatos, pode ser só o local e afins, ou até alguma frase e o logo da empresa, tá? É bem fácil de criar. Você, por exemplo, poderia fazer isso num documento do Google, abrir aqui o seu rodapé, colocar uma imagem no rodapé, porque o rodapé é um campo específico, fazer os formatos dela, colocar o texto e pronto. Você teria uma folha timbrada e usaria esse exemplo para conseguir colocar uma declaração, um comunicado, e sempre apareceria esse campo específico com essa imagem e essas informações. Certo? Da aula de máscara é puxado. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui para vocês o seguinte, tá? A gente vai fazer uma atividade que eu já passei para o módulo de Office 1 algumas vezes, e eu passei até para o pessoal que fez a oficina de auxiliar administrativo comigo,
vocês vão me criar um ofício, tá? Esse ofício, eu já vou dizer para quem que vocês vão mandar e eu também vou dizer mais ou menos o que que vocês vão colocar no corpo do texto, tá? Vocês podem usar as informações de vocês, não informações verídicas, pelo amor de Deus. Não quero o RG de ninguém, não quero o CPF de ninguém, não quero o endereço de e-mail de ninguém, porque isso aí eu já tenho, tá? Então, não precisa, de novo, né? Mas se quiser mandar o número da conta do cartão e os dígitos, aí eu aceito. Estou precisando comprar um sapato novo. Sim, vocês vão encaminhar um ofício à coordenação de ensino do SEDASP para solicitar, tá? Vocês vão solicitar material de aula, porque a gente vai fazer uma oficina de Office e a próxima oficina eu quero que a gente consiga fazer cartazes, flanelógrafos e coisas do gênero. Então, vocês vão descrever esse material que vocês vão precisar. Isso aí fica à vontade para vocês. Se for tesoura, se for papel, se for cartolina, se for cola. Não sendo de sapateiro, né? Porque não tem muito sentido, só se for outra coisa. Enfim, todo o material vai ser descricionado depois das informações de vocês. No final, vocês vão fazer uma saudação final, colocar o local e a data que vai ser hoje, tá? Ou é hoje, ou deixa o campo em branco. E o número do ofício vai ser o 1 de 2021. Certo? Podem criar. Não, não porque eu sou legal. Eu vou deixar esse modelo de documentos padrão aqui disponível como link para vocês, para que vocês possam usar ele e só trocar as informações. Aí você digita do zero. Sim, um dia isso vai ser útil para você. Eu vou mandar isso daqui no chat do Zoom, tá? Às vezes eu fico admirado com a quantidade de paciência que eu tenho. Eu não me lembro de ser assim quando eu era adolescente. Eu só dava um socão no pé do moleque. Modelo de documento padrão. Gerei o link. No link que eu vou enviar para vocês, tem todos os documentos que a gente conversou aqui na aula, tá? Se você quiser utilizar depois, fique à vontade. Depende muito por que demissão, por término de contrato. Essa mensagem já é velha. Pronto. Aí está o link. É só clicar nele, tá? Vai ter as informações, vocês vão precisar se ater só ao nosso ofício. Aí vocês podem selecionar as informações do ofício, copiar e depois jogar no documento Google novo ou jogar em um arquivo do seu Word, tá? Fiquem à vontade para fazer em qualquer um deles. Lembrando aí para as informações que eu vou deixar no chat, tá? Do que vai precisar ter nesse ofício. Será um ofício de solicitação. Será um ofício de solicitação. Aham. Vai lá, meu jovem. Tem que se hidratar, pô. Tem que se hidratar. Pronto. Todas as informações necessárias estão no chat, tá? Tudo que vocês precisam saber está no chat.